nós estávamos falando a respeito de segmentos proporcionais. Quais eram os teoremas que garantiam que haviam nas figuras geométricas proporcionalidade. Então nós vimos já o teorema de Tales, o teorema da bissetriz interna, o teorema da bissetriz externa. Faltou para a gente terminar o assunto o teorema da semelhança, semelhança de triângulos. Tá ok? Que é a nossa proposta hoje. Então, nós vamos ver o último elemento que garante proporcionalidade entre segmentos na geometria. Semelhança de triângulos. Por favor, não confunda com congruência. Congruência significa igualdade, né? Igualdade em medidas. Significa que os dois triângulos têm exatamente as mesmas medidas angulares, ângulos internos e externos, as mesmas medidas de lados, as mesmas medidas de altura, de mediana, de perímetro, eles são totalmente iguais. Congruência, não confunda. Agora é semelhança, eles não são iguais, aqui para nós, eles são só parecidos, vamos dizer assim. Existe proporção e não igualdade, segmentos proporcionais. Tá? Qual é a exigência? Para que dois triângulos sejam semelhantes, os seus ângulos internos correspondentes devem ser iguais. Só, basta isso. Se você tem um triângulo ABC, um segundo triângulo MNP, e os ângulos internos deles são iguais, já são semelhantes. Certo? Então aqui os dois exemplos, o ABC, o MNP. Estou supondo que o desenho foi feito em escala, ou seja, o que isso significa? Que o triângulo ABC é exatamente desse tamanho e que o triângulo MNP é exatamente desse tamanho. Eles estão em escala. Note, os ângulos internos são iguais. Alfa, alfa, primeiro par. Beta, beta, segundo par. Teta, teta, terceiro par. Pronto, já é o suficiente. Esses dois triângulos são triângulos semelhantes. Basta olhar para os ângulos internos. Certo? Outra coisa, insistindo, eles não são congruentes, né? Está na cara. Se eles estão desenhados em escala, no tamanho real que eles são, esse é um triângulo grande e esse é um triângulo pequeno. Insisto nisso. Eles não têm o mesmo tamanho. Eles são diferentes. Eles são proporcionais. Então, para provar a semelhança, basta você provar que os ângulos internos são iguais. Acabou. Já são semelhantes. Por conta disso, como consequência dessa situação dos ângulos internos serem iguais, então todos os segmentos homólogos tem a ver com ângulo, segmentos opostos a ângulos iguais. Todos os segmentos homólogos serão proporcionais, têm o mesmo comportamento. Proporção, regra de 3. Ou seja, o final do exercício vai ser uma regra de 3. Você já sabe como resolver. Então, onde está o problema? O problema está em você montar as razões corretamente. E para isso você vai usar os ângulos como guia. Então os ângulos são, na verdade, a parte mais importante disso. Descobrir quem é alfa nos dois, quem é beta nos dois, quem é teta nos dois, porque eles serão os seus guias na hora de montar. Tá ok? Então vamos lá. Vamos falar dos lados primeiro. Tá? Quem é o oposto de alfa no triângulo ABC? O oposto de alfa é o lado BC. Então você vai formar a primeira razão da regra de 3, lembra? Regra de 3 é igualdade de razões. Razão, divisão. O oposto de alfa deve ser dividido pelo oposto de alfa. NP. O oposto de beta, AC, deve ser dividido pelo oposto de beta, MP. Finalmente, o oposto de teta, AB, deve ser dividido pelo oposto de teta, MN. E se eu estou garantindo que isso mantém proporção, que eles são proporcionais, eu estou garantindo que eles são iguais.
Aí é multiplicar em cruz aonde você quiser, aonde você tiver elementos funcionando suficientemente. Pode ser no primeiro, pode ser no segundo, pode ser do primeiro com o último. Lembrando que isso aqui sempre vai dar o mesmo valor K. Qualquer divisão dessa isoladamente vai ser igual a K. Então, vale para os lados. Lembre-se, vale para qualquer segmento. Lado é um segmento, então vale para os lados. Desde que você faça com os ângulos certos. O oposto de alfa com o oposto de alfa. O oposto de beta com o oposto de beta. O ângulo é o segredo da semelhança. Porque o ângulo é usado para provar a semelhança, ele é que prova a semelhança, e depois ele é usado para montar as razões de forma correta. O segredo está no ângulo. Mas vale para a altura. Se eu pegar a altura do vértice A, ou seja, a altura do ângulo alfa, ó, a altura do alfa, e pegar a altura do alfa, vale também. Vou escrever assim, Hzão, tá? Hzão relativo a alfa, porque é do triângulo grande, dividido pelo Hzinho relativo a alfa. Assim como eu posso pegar o do beta, né? Tem outra altura aqui que sai daqui, forma um ângulo reto lá. Lembre-se, o triângulo tem três alturas. Então, a altura relativa a beta dividido pela altura relativa a beta. A altura relativa a θ dividido pela altura relativa a θ. Vale para as alturas. Elas são iguais e vai dar o mesmo K. O mesmo K. Vale para os perímetros. Perímetro só tem um, né? Por quê? Porque perímetro é segmento, é a soma dos lados. Então ele é formado por segmentos. Lembre-se, o símbolo de perímetro não é P, é 2P. Então eu vou pôr assim, ó. O perímetro do grandão, 2P maiúsculo, dividido pelo perímetro do pequeno, 2P minúsculo, também vai dar K. Vale para as medianas. A mediana que bateu no ponto médio saiu lá do vértice A, alfa. O vértice do ângulo alfa. A mediana do vértice do ângulo alfa. Alfa com alfa. Se eu fizer mediana com mediana, vai dar certo, vai dar K. Se eu fizer com a bissetriz, bissetriz do ângulo alfa, bissetriz do ângulo alfa, vai dar certo. Vale para qualquer segmento. E como existe uma constante, K, constante, então isso me permite misturar. Eu posso misturar, por exemplo, lado, vou pegar primeiro ali, tá? BC dividido por NP com altura. H de F, H de alfa, desculpe, com Hzinho de alfa e multiplicar. E por que eu posso pegar misturado? Porque o resultado das divisões são iguais. Se os resultados são iguais, significa que o resultado dessa é igual ao resultado dessa. Aí eu posso usá-las. Simples, fácil demais. Tá ok? Então onde está o problema? Professor, eu entendi, é fácil mesmo, é só usar os ângulos aí e me guiando pelos ângulos que eu não erro mais. Perfeito. Então onde está o problema? É que ele não vai te dar todos os ângulos. O problema está justamente aí. O segredo é o ângulo. Ele não vai te dar os ângulos. Então, primeiro, você já vai ter dificuldade de saber se eles são iguais ou não. Segundo, você vai ter que descobri-los primeiro. E quando eu falo descobrir, não significa valor, hein? Nem sempre você vai descobrir valor. Certo? Às vezes você só vai poder dizer se esse é alfa, aquele também é alfa. Por alguma propriedade. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. E os opostos pelo vértice são iguais. Entendem isso? Então nem sempre vai ser valor. Quando eu falo descobrir, você vai descobrir. Vou descobrir o valor? Não, você vai descobrir só que eles são iguais. Daí vem os casos de semelhança, assim como tinha os casos de congruências. ALA, LAL. Aqui também tem os casos de semelhança. O primeiro caso e o caso mais importante é quando eles têm dois pares de ângulos internos iguais. Chama AA, ângulo-ângulo. Só. Basta você provar que eles têm dois ângulos iguais. E é simples entender por quê. Se você pega um triângulo grande, eu vou fazer com números só para vocês entenderem a ideia.
Esse aqui, por exemplo, tem um ângulo que vale 70 graus e um que vale 50. Esse aqui também tem um que vale 70 e um que vale 50. Dois ângulos iguais. E eu estou falando que isso para mim basta. Você já provou que eles são semelhantes. Aí você vai perguntar, mas professor, não tem que ser os três? Sim, mas você só provou dois. Mas vamos lá. 70 com 50, 120. Todo triângulo sempre tem soma dos ângulos internos igual a 180. Se eu já tenho 120, então esse aqui que era desconhecido vai ser com certeza 60. A mesma coisa aqui. Eu tenho 70 e 50. Então esse que era desconhecido, obrigatoriamente vai valer 60 para completar o 180. Ou seja, quando eu tenho dois ângulos iguais, obrigatoriamente o terceiro também será. Por isso que eu não preciso dos três. Eu só preciso de dois. Tá certo? Para terminar essa primeira etapa, tem mais casos, tá? Tem mais 3 casos. Mas para terminar essa etapa, eu vou ser mais metódico, vou mais devagar. É uma coisa que eu gostaria que vocês tomassem cuidado com essa matéria. Não é assim que chama, mas eu vou dar esse nome para vocês me entenderem. Cuidado com as figuras embutidas. Um triângulo dentro do outro. Bastante cuidado. Eu vou fazer um caso bem simples para você entender. Eu pego e te dou um triângulo. Lá dentro eu coloco outro. Tem um triângulo aqui, um triângulo em cima e o triângulo grandão. Eu digo, por exemplo, para você que esse ângulo aqui vale alfa e que esse aqui também vale alfa. E paro. Não falo mais nada. Tá? E eu quero que você tente enxergar alguma semelhança aí. E se você prestar atenção, não olhe para os pequenos. Olhe para o grande, o grandão. Ó. O grandão tem um ângulo alfa aqui e um ângulo beta aqui. Ó. O grandão. O pequeno ó, também tem um ângulo alfa e o mesmo ângulo beta, que é ângulo comum. Ó. E ele não tinha dado esse aqui. Eu é que tive que perceber. E é bastante comum os exercícios onde eu tenho umas figuras embutidas, entre aspas, tá? Uma figura dentro da outra, um triângulo dentro de outro. Isso é extremamente comum. Então vocês têm que ficar atentos nessas figuras para os ângulos que são comuns. Existe um ângulo comum entre o triângulo grande e o triângulo pequeno. Então o grande tem alfa e beta, o pequeno também tem alfa e beta. Caso A, acabou o exercício. Obrigatoriamente, o ângulo que sobra no grande, que é esse aqui, ó, vai ser igual ao ângulo que sobra no pequeno, que é esse aqui. Pronto, você provou. Agora você faz o oposto de alfa pelo oposto de alfa, o oposto de beta no grande, o oposto de beta no pequeno, o oposto de teta no grande, o oposto de teta no pequeno. Tá ok? Então cuidado. Os bons exercícios, na minha opinião, são esses, onde eu tenho uma figura dentro da outra. Tá bom? A gente ainda tem mais 3 casos, como eu disse, para ver, mas isso numa próxima aula. Até lá!